Bom dia, queridos. É muito bom estar com vocês aqui. É muito bom poder compartilhar desse tempo de celebração comunitária. E fui desafiado pelo pastor Felipe a compartilhar com vocês sobre um tema, mais um, né? A última vez que eu preguei foi santidade. Hoje a gente vai falar sobre chamado à misericórdia. Chamado à misericórdia. E essa palavra, ela é presente no nosso vocabulário, mas às vezes a gente não consegue entender a completude ou o tamanho, a dimensão que ela representa. Na nossa língua portuguesa, misericórdia tem origem no latim. Nossa língua portuguesa é uma língua neolatina, então tem uma influência muito grande do latim, que por sua vez teve uma influência muito grande do grego. Mas nessa especificidade dessa palavra, o latim, misericordis. Miséria, sentir a miséria, sentir a dor. Cordis, no coração. Então, misericórdia é quando eu sinto a dor do outro. Eu vejo a aflição, eu vejo a necessidade, eu vejo aquilo que ele passa e isso mexe comigo. Tem a ver com o que a gente costuma dizer hoje, nos tempos modernos, empatia. É eu olhar, ver aquilo que o outro está passando e me sentir solidário, me sentir movido a fazer algo na direção dele. E na Bíblia nós encontramos também, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, algumas palavras que denotam esse movimento, essa ação, essa sensação, esse sentimento. No Antigo Testamento a gente vai ter uma palavra muito bonita, chamada Hesed. Hesed é a palavra que permeia praticamente todo o Antigo Testamento quando se fala sobre misericórdia, mas no sentido de amor leal, amor presente, amor justo, amor presente. Muitas das vezes quando vemos no Antigo Testamento que Deus é misericordioso, vai estar essa palavra ou as suas variantes presentes. Uma outra palavra também é a palavra Raham, R-A-H-A-M, Raham, que significa, na sua raiz, entranhas, vísceras. Aí você vai olhar, mas o que tem a ver vísceras, entranhas? É quando aquilo que eu vejo mexe tanto comigo, que sabe quando dá aquela dor por dentro? Raham. É uma palavra também que tem a ver com misericórdia, quando você se condói, quando você se sente movido, mexido. E tem uma outra palavra, Hanam, H-A-N-A-N. Pronto, ajudar o pessoal aqui, porque hebraico em libras, só a misericórdia de Deus, né? Entendeu, Rodrigo? Beleza? Então a gente tem Hesed, Raham e Hanam. Hanam, por sua vez, significa ser gracioso, mostrar favor. Refere-se à compaixão de Deus nas suas atitudes, na sua forma de se inclinar a nós. Então são essas três palavras que permeiam o Antigo Testamento quando se fala sobre misericórdia, sendo que a mais frequente é Hesed, esse amor leal, amor compassivo, amor que se entrega, amor que está presente sempre. No Novo Testamento temos também, agora no grego, pelo menos 4 palavrinhas que falam a respeito de misericórdia. E os textos que você for ler, em que no português estiver traduzido por misericórdia, misericordioso, provavelmente uma delas é a que está no original. A primeira é Heleos, que significa compaixão ou piedade. É usada para descrever a misericórdia de Deus e a compaixão que devemos demonstrar uns para com os outros. Então, quando Paulo, nas suas cartas, vai falar que a gente deve ser misericordioso ou ter compaixão um dos outros, você pode olhar lá no original do grego que vai estar Heleos, ou as suas derivações presentes. Mas temos outra palavrinha também, oiktirmos, sentimento profundo de compaixão e misericórdia. E por fim, a palavra bem conhecida da gente, a palavra haris, ou alguns falam caris, né? A pronúncia correta haris, que significa graça ou favor imerecido. Por que recebemos graça ou favor imerecido? Porque alguém teve compaixão.
puxa, ela não merece, mas eu me movo de compaixão, me movo, né, de empatia por aquilo, e eu dou algo, eu entrego algo que ela não merecia. Então graça tem a ver com isso, e muitas das vezes quando a gente perceber misericórdia, compaixão, graça, vai estar essa palavra aparecendo. Mas o fato, queridos, é que a misericórdia na vida cristã e no contexto atual da igreja, ela é muito importante, porque ela reflete o caráter de Deus. Por toda a palavra, do Antigo ao Novo Testamento, nós temos menções sobre atributos divinos, sobre características divinas. Então a gente pode perceber que Deus é santo, Deus é cura, Deus é força, Deus... E a gente vai lembrando dos nomes de Deus, né, que à medida, Jeová Jireh, o Deus que provê, Jeová Rafa, o Deus que cura, Chamá, o que está presente, né, Ele é a nossa bandeira, enfim, e Ele é misericórdia. E assim como Ele é misericórdia e a sua essência transborda a misericórdia, Ele quer também que nós, como imagem e semelhança dEle, tenhamos uma vida que reflete misericórdia. Se olhamos a palavra de Deus lá em Salmo 103:8, vai estar registrado da seguinte forma: o Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar e cheio de amor. E é uma verdade. Se não fosse essa graça, essa misericórdia, nós já teríamos sido consumidos há muito tempo. E aí eu lembro de Lamentações 22 e 23, o amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis, grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam cada manhã. Às vezes você fala assim, poxa, mas Deus não faz nada, eu não vivo um milagre. Se você abriu seus olhos hoje e acordou, meu filho, um milagre de Deus aconteceu e você é alvo desse milagre. A misericórdia dele se renovou nessa manhã, e é só por isso que você pode estar aqui, só por isso que você respira, caminha e anda, e isso já seria motivo suficiente da gente reconhecer e agradecer e ter uma vida de devoção a Ele. A misericórdia também ela é central na mensagem do Evangelho. A misericórdia está no cerne do Evangelho. Em seu ministério terreno, Jesus demonstrou misericórdia em inúmeras ocasiões. O que Jesus fez? Vamos lá, queridos, que vocês imaginam que possa ter demonstrado misericórdia da parte dele. Curas. Curou um monte de gente. E aí, se a gente for enumerar aqui, a gente passa, né, a manhã todinha. As pessoas sofrendo, muitas das quais anos com enfermidades. E eles, ao se achegarem a Jesus, ao crerem em Jesus, a depositar a sua fé em Jesus, foram curadas. E não são raras as vezes em que o texto nos mostra que quando Jesus vê aquela pessoa, ele se move de íntima compaixão. E aí você vai encontrar alguma dessas palavrinhas no grego lá retratando isso. Ele se mexe, aquilo incomoda ele. O que mais Jesus fez que demonstra a sua misericórdia, a sua compaixão, além de curas? Perdão. Vai-te em paz, perdoado estão os teus pecados. Ele multiplicou o quê? Pães, o povo faminto, o povo com fome, o povo que o seguia, não tinha como comer, e Jesus vai com misericórdia. O que a gente tem aí? Senhor, não tem nada. Vai ver o que vocês têm. Só temos 5 pães e 2 peixes. Então vamos alimentar. O pessoal olha, você é louco, Jesus? Com 5 pães e 2 peixes, ele começa a dar graças e começa a dividir aquele pão e aquele peixe, e não acaba, e daqui a pouco é cesto e distribui, né, para aquele monte de gente. Naquela época só se contavam homens, então se tinham cerca de 5.000 homens, imagina mais mulheres e crianças. Então você pode multiplicar, se tivesse pelo menos mais uma mulher e mais uma criança, você multiplica aquilo ali, né, por 3. Então a gente tinha pelo menos 15.000 pessoas. E aí a gente tem Jesus multiplicando isso e alimentando o povo, mostrando mais uma vez a sua compaixão, a sua misericórdia, a sua empatia, sentindo a dor das pessoas. Como seguidores de Cristo, nós somos chamados, queridos, a imitar o seu exemplo de compaixão. Olha só o que o evangelista Mateus registra. Depois acrescentou: agora vão e aprendam o significado desta escritura. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois eu vim chamar os que sabem que são pecadores e não os que se acham
justos. Jesus falando que o que o Pai espera de mim, o que o Pai espera de você, não são sacrifícios toda hora reconhecendo o nosso erro, o nosso pecado, mas que tenhamos uma vida que expressa misericórdia, uma vida que expressa compaixão, uma vida que demonstra amor a Deus sobre todas as coisas, mas também ao nosso próximo, ao nosso semelhante. Isso começa dentro da nossa própria casa, isso se expande para onde nós trabalhamos, isso se expande para a vida na igreja, na nossa comunidade e em qualquer lugar que estejamos. Mais uma vez, Mateus 9,36 diz assim: quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Nós conseguimos perceber, queridos, que a misericórdia é também uma das bases, um dos pilares que norteiam toda a essência de Deus e toda a mensagem que o Evangelho engloba, de amor, de perdão, de restauração, de mão estendida àquele que tem necessidade. E a partir daí, queridos, eu quero chamar a sua atenção para Provérbios 14, 21, que demonstra a necessidade, ainda lá no Antigo Testamento, mas atual, de que na igreja e na sociedade nós tenhamos essa vida de misericórdia. Diz assim: quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata bem os necessitados. A palavra me chama a atenção do apóstolo Paulo, que fala que mais bem-aventurado é dar do que receber. E eu tenho certeza que muitos de vocês, assim como eu, quando tivemos oportunidade de ajudar pessoas, de doar, gêneros, de doar às vezes recursos financeiros, e vimos que aquela pessoa teve a sua necessidade plenamente atendida, eu pelo menos me senti, eu acho que muito mais feliz, e muito mais completo, e muito mais realizado do que talvez a pessoa ao ter recebido. Tem um grande palestrante nesses nossos dias, eu não sei a pronúncia correta do sobrenome dele, Simon Sinek, ou Simon Sinek, sei lá, enfim, esse cara aí, provavelmente você já tenha ouvido falar dele, ou visto algum vídeo dele, e ele tem, num podcast dele, ele compartilha com uma pessoa sobre atos de bondade desinteressados, e foi feito um estudo lá em Harvard, com vários candidatos que, quando a pessoa fazia um ato de bondade desinteressado, sem esperar nada em troca, isso tem a ver com misericórdia, com compaixão, o corpo libera uma quantidade tão grande de hormônios da alegria lá, endorfinas e outras inas aí, doutor, que eu não vou saber, doutor Hermínio, que a pessoa se sente realizada. E às vezes a gente acha que para exercer misericórdia, ajudar as pessoas, a gente tem que fazer algo hercúleo, eu tenho que doar todos os meus bens, vender tudo e tal. Não, gente, são coisas pequenas. Às vezes um bom dia, às vezes um abraço, às vezes gentileza e fé entre a pessoa. São atos de bondade desinteressados que comunicam muitas das vezes muito mais do que atos que a gente acha portentosos, grandiosos. É na simplicidade do dia a dia que nós mostramos compaixão e misericórdia. Muitas vezes não é nem em dar recursos ou gêneros, mas é doar do seu tempo em ouvir uma pessoa na sua dor, na sua tristeza, na sua angústia, ser ombro amigo e chorar com ele. Isso mostra compaixão, isso mostra misericórdia. Mas sabe, queridos, nós estamos tantos assim ensimesmados, nós estamos tão encastelados no nosso próprio eu, na nossa própria vontade, na nossa própria existência, que muitas vezes essas oportunidades passam por nós e a gente nem as percebe. E essa é uma advertência que o Espírito Santo quer trazer à minha vida e à sua vida nessa manhã, para que a gente esteja sensível à voz dele. A prática da misericórdia ajuda a construir uma comunidade mais solidária e unida, onde os membros cuidam uns dos outros e dos necessitados ao seu redor. E a partir de então eu convido você a abrir a sua Bíblia no texto de Mateus, o evangelista Mateus, no capítulo 25, dos versos 35 a 40. Você que está com ela física aí, ou com o seu dispositivo, quem achou aí diz amém. Quem não achou fala misericórdia. Ó,
Eu acho que tem mais misericórdia do que amém aí. Mateus 25, 35 a 40. Vamos juntos? Diz assim a palavra de Deus: pois tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e me deram de beber. Era estrangeiro, e me convidaram para a sua casa. Estava nu, e me vestiram. Estava doente, e cuidaram de mim. Estava na prisão, e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que o vimos faminto, e lhe demos de comer? Ou sedento, e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro, e o convidamos para a nossa casa? Ou nu, e o vestimos? Quando foi que o visitamos na prisão, ou o vimos doente? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor desses meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Esse texto de Mateus já se encontra no final do Evangelho, e Jesus vai falando, já se despedindo dos seus discípulos e deixando mensagens preparatórias da sua morte, da sua ressurreição, mas também do que aconteceria no fim. Então, se você olhar esse contexto dos capítulos 24, 25 e seguindo Mateus, você vai ver ele falando das parábolas das 10 virgens. Eu vou, mas a volta do Senhor vai acontecer dessa forma. E aqui ele fala o que vai acontecer quando ele voltar também. E esse texto tem tudo a ver com o que a gente quer compartilhar com vocês hoje, sobre misericórdia. Todas essas atitudes que foram descritas aqui pelo próprio Jesus têm a ver com essa questão de misericórdia, desse olhar de empatia, desse olhar de sensibilidade, em não estar preocupado somente comigo, mas também com o que o meu próximo está vivendo, está passando, e de eu entender que eu sou chamado a ser instrumento e resposta de Deus para atender a essas necessidades também. A primeira coisa que nós entendemos e vemos a partir desse texto é que há misericórdia nas necessidades básicas. Então, nós podemos ver que, no verso 35, pois tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, me deram de beber, era estrangeiro e me convidaram para a sua casa. A misericórdia nas necessidades básicas. E essas são realmente as necessidades mais triviais e básicas do ser humano: comer, beber e ter um abrigo. E eu acho interessante que Jesus, na sua pregação do Sermão do Monte, ele fala para a gente não andar preocupado com isso, porque Deus supre essas necessidades. E é verdade que Ele supre com a sua bênção, com o seu favor, e Ele supre também usando a minha vida e a sua vida. E é necessário que nós entendamos isso. Existem entre nós irmãos que passam por dificuldades, seja por N motivos, por conta de enfermidade, por conta de um desemprego que bateu a porta, por conta de uma economia difícil, e temos pessoas que são profissionais liberais e às vezes o mercado não é tão favorável. E temos também entre nós pessoas que têm uma estabilidade, porque devido à sua profissão, devido à sua posição, devido a todo o investimento e a bênção de Deus sobre a sua vida, gozam de uma tranquilidade, vamos dizer assim. E eu não tenho dúvida de que Deus, na sua multiforme graça, Ele faz com que essas coisas aconteçam, para que eu, que às vezes estou numa posição de maior tranquilidade ou de um conforto maior nos olhos humanos, seja instrumento de Deus para abençoar a vida daquele que não está no momento adequado, no momento favorável, no momento propício. E isso é exercer misericórdia. Isso é mover-se em direção ao que está aflito, ao que está necessitado, ao que está carente, e não se manifestar e não se parecer insensível. Repito, vivemos dias muito complicados. E às vezes, aí me reporto de novo a Tiago, Tiago é muito duro e incisivo. Legal, o que adianta você ver seu irmão que está passando fome e você dizer, ou passando frio, não, Deus te abençoe. Não, beleza, deseja a bênção do Senhor, mas seja instrumento da bênção do Senhor. E o meu chamado, e o chamado do Espírito Santo a mim e a você, o chamado da palavra é para isso. Queridos, sejamos sensíveis, sejamos disponíveis, sejamos inclinados a atender as necessidades. E o que eu acho fantástico, a gente experimenta isso aqui na igreja. Quantos aqui já vieram os nossos cafés e almoços e lanches comunitários aí? Levanta a mão aí.
praticamente todo mundo. Você, quando vem para cá, você traz um caminhão de comida ou você traz um pouco? E aí, quando a gente tem um pouquinho meu, com um pouquinho seu, com um pouquinho seu, com um pouquinho de você, não dá uma mesa farta? E não raras as vezes, acaba o evento e a pessoa que está na organização não sobra, minha querida? Sobra. E às vezes tem um problema, né? Caramba, sobrou, e aí o que a gente vai fazer com essa comida? A matemática divina vai no mesmo caminho. Eu não sou instado muitas vezes a fazer como Barnabé e tantos outros exemplos de fé, a me desfazer de tudo, a vender meus bens, a vender meu carro, a vender minha casa. Se Deus me instar dessa forma, Ele chamar, Ele falou, claro, que eu esteja disponível para fazê-lo, mas às vezes é dividindo um pouco do que você tem. E quando junta um pouco seu com o meu e com o de outro, a gente consegue trazer socorro, alívio, trazer refrigério na vida de tantos quantos passam por momentos difíceis. E aí a gente consegue cumprir a lei de Cristo, demonstrando o amor ao nosso próximo e sendo suporte na vida do próximo. Em várias ocasiões o apóstolo Paulo vai dizer, suportando-vos uns aos outros em amor. E pela corruptela da nossa língua, hoje, moderno, quando eu falo, suportar é de aturar, é de tolerar. Não, Paulo não está usando a palavra suporte nesse sentido, ele está usando a palavra de suporte na sua etimologia, de sustentar, de ser pilar. Então, quando ele fala, suportando-vos uns aos outros em amor, é exatamente isso, de você ser suporte na vida do seu irmão, naquele momento em que ele está frágil, naquele momento que ele está passando por alguma debilidade na sua vida, você chegar lá, opa, você não está só, eu estou junto com você, eu vou ser seu suporte, vou caminhar junto com você, seja na sua presença, seja com seus ouvidos, seja com seus recursos. Precisamos ter a sensibilidade para exercer a misericórdia. Olha só o que Isaías 58:7 diz: compartilhe sua comida com os famintos, dê abrigo aos que não têm casa, dê roupas aos que precisam, e não se esconda de quem precisa de sua ajuda. Todo período de férias eu passava, normalmente na casa da minha avó, lá em Macaé, Rio de Janeiro, região dos Lagos. E não raro na rua em que minha avó morava, sempre passava um pessoal necessitado lá e batia na porta. E às vezes nos momentos mais inoportunos, né, que a gente acha, puxa, agora. E eu aprendi com minha avó, meu filho, toda vez que alguém pedir, a gente vai dividir o que a gente tem, porque foi isso que Jesus ensinou. E minha avó, com toda a paciência, com todo amor, ia lá, preparava, separava. Se era na hora de manhã, ainda tinha um pão, tinha um café, ou tinha um bolo, preparava lá um pãozinho, um café. Aí às vezes pedia para a gente, leva lá para o moço que está lá na frente. E não raras as vezes, eu fui testemunha de homens chorando, agradecendo, porque já havia dias que não comiam nada. E a gente com tão pouco, com um copo de café e um pedaço de pão, via a alegria no olhar daquela pessoa. E a pessoa chegava e dizia, Deus te abençoe, muito obrigado. Tanto tempo eu não comia nada. E acontecia o que eu falei. A gente saía muito mais feliz e muito mais completo do que aquela pessoa que pediu. E sabe o que acontece muitas vezes no dia de hoje? Se alguém bate, ou a gente fala, avisa lá que não tem ninguém, ou fica quietinho dentro de casa. Não faz nenhum barulho para a pessoa parar de importunar, de tocar a nossa campainha, parar de perturbar. E aí eu me lembro de uma campanha muito forte nos anos 90. Tinha até uma pulseirinha. Como é que era, pastor Hermínio? OQF, né? OQJ, né? OQJF, né? O que Jesus faria? Foi mal, mudei a letra de ordem. Em seus passos, o que Jesus faria? E tinha uma pulseirinha com essas iniciais. E essa pergunta para mim e para você, quando nos deparamos com essa situação, o que Jesus faria? Ele viraria as costas e ia embora? Ou ele se inclinaria para tentar atender aquela pessoa e ajudá-la de alguma forma?
Eu sei que muitos de vocês moram aqui na Redondeza, Guará, Águas Claras, e é muito comum a gente ver um monte de pessoas pedindo no semáforo. E a gente racionaliza, não vou dar nada porque isso é obrigação do governo. Eu não vou dar nada porque se eu der, essa pessoa não vai sair daqui e não vai trabalhar. Aí eu começo a racionalizar e a julgar. Ela está aí porque ela não está trabalhando. Ela está aí porque, gente, eu não sei. Eu não sei a história, eu não sei a situação. Mas o que eu sei é o seguinte: se Deus mover o seu coração para você ajudar, ajude. Não endureça o seu coração. Eu não estou falando para você sair a cada semáforo você dando alguma coisa, mas que você seja mais sensível. Eu lembro de uma forma muito nítida, eu parado num semáforo ali, no final da Boulevard, onde tem ali uma Marista não, a administração de Águas Claras, para poder pegar e descer, e eu estava ali no semáforo parado, e uma família, uma senhora, o pai que estava com os meninos sentados ali acolhendo e uma senhora, eles não eram daqui. Depois que ela chegou perto de mim e falou, entendi que eram estrangeiros. Na hora que eu parei ali, Deus falou: ajude essa família. Aí eu olhei assim, fiquei: Senhor, o que é isso? Ajuda essa família. Eu não sei quanto a vocês, mas nos dias de hoje eu não ando com muito dinheiro na carteira, ou às vezes não ando com nenhum, porque é tudo hoje eletrônico, E aí naquela hora eu peguei a mão na carteira e o que eu tinha eram R$100. Na hora que eu olhei, não vou mentir para vocês não, caramba, R$100? O Espírito falou: ajuda essa família. Eu pisquei o farol, dei uma buzinada, a pessoa veio correndo, eu dobrei o dinheiro, entreguei para ela. Ela pegou o dinheiro e virou, e muito obrigado. E o sinal abriu, eu fui andando. Quando ela abriu a mão e viu o dinheiro, essa mulher gritava em espanhol: Deus te bendiga, Deus te bendiga, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E eu chorei, como estou aqui agora, dentro do carro, até o meu trabalho. Porque para mim aqueles R$100 é tão pouco, mas para aquela família ia fazer toda a diferença. Toda a diferença. E o que Deus quer usar a mim e a você, queridos, é para que a gente mantenha os nossos ouvidos sensíveis. Como eu disse, não é para a gente sair dando dinheiro para qualquer um, a todo semáforo, não. Mas é para que a gente esteja sensível à voz do Espírito Santo, para agir com misericórdia e com graça. E quando assim o fazemos, o reino de Deus se estabelece, o reino de Deus se expande, e as pessoas veem que há um Deus que olha e contempla, e ouve o clamor das pessoas. E aí tem 3 palavrinhas que são muito complicadas no nosso dia, e às vezes até como nós, como igreja. E são elas: todo mundo, ninguém e alguém. Porque quando usamos essas palavras, nós parece que estamos nos excluindo e colocando a responsabilidade nesses entes que não existem, que são indefinidos. Porque todo mundo tinha que fazer. E parece que esse todo mundo te exclui. Porque a responsabilidade, afinal, é de todo mundo, ela não é minha. Ou então o ninguém: poxa, ninguém fez. Se você reconheceu que ninguém fez, por que você não se apresentou para fazê-lo? Ou então, alguém deveria fazer. Muito bom. E aí isso me remete a uma música antiga. Aí começou. Só alegria. De um grupo americano chamado A Capela. Aí ele diz assim: todo mundo disse que ajudaria a fazer o que alguém deveria. Todo mundo sabe que ajudaria se fizesse o bem que ninguém fez. O diácono disse: vem e ajuda-me. Se uma bênção quiser receber de Deus, disse para ele que não tenho tempo para cumprir, é melhor fazê-lo você. Tum, tum, tum. Todo mundo disse que ajudaria a fazer o que alguém deveria. Todo mundo sabe que ajudaria se fizesse o bem que ninguém fez. Se fizesse o bem que ninguém fez. Parece engraçadinho, mas é uma verdade e que chama a nossa atenção. Cuidado com essas palavras: todo mundo, alguém, ninguém.
E aí nós somos muito rápidos para olhar, mas a igreja tinha que fazer, como se a igreja fosse um ente em que me exclui. Não, eu, você, nós somos a igreja. A igreja não é esse prédio, a igreja não é uma instituição, não é um CNPJ meramente, mas a igreja somos nós. E se há algo que incomoda você nesse aspecto, se há algo que mexe com você e que você acha que deve ser feito, então a revelação de Deus para você, Deus está mexendo com o seu coração. Se apresente. Perturbe a mim, perturbe a Adriano, pastor Jairo, pastor Felipe, pastor, a gente tem que fazer, vamos fazer. É Deus chamando você para se mover nesse sentido. Não tem como eu, pastor Felipe, pastor Jairo, Adriano, as pessoas que estão compondo a equipe ministerial, a gente conseguir dar conta de tudo, fazer tudo, não tem. Por isso que nós somos corpo, porque uns fazem uma coisa, outros fazem outra, e nessa junção, nessa sinergia, as coisas acontecem e o nome de Deus é honrado e glorificado. Então, meu querido, se você sente um chamado para trabalhar nessa área de ação social, de misericórdia, de ajuda, de amparo, se levante e se erga. Seja você um pilar nessa igreja, nessa comunidade, para se apresentar e servir ao próximo. Quer dizer então que se você se apresentar só você vai fazer? Não, você vai ser um motivador, você vai ser aquele que vai incentivar, você vai ser aquele que vai influenciar, você vai ser aquele que vai nos ajudar como Igreja Batista Alicerce a nos movermos nesse sentido e nessa direção. Recebendo doações, comprando cestas básicas, recebendo roupas, e fazendo isso chegar a quem necessita. Provérbios 19:17 diz: quem ajuda os pobres empresta ao Senhor, Ele o recompensará. Em Atos 2, 45, 46, nós temos o exemplo da igreja primitiva. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. A segunda verdade que nós encontramos nesse texto, nós vemos a misericórdia no cuidado com os vulneráveis. A misericórdia no cuidado com os vulneráveis. O versículo 36 vai dizer: estava nu e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na prisão e me visitaram. E aí nós vemos a importância de cuidarmos uns dos outros nesse momento de vulnerabilidade. Recentemente, eu e o Luquinhas, meu filho mais velho, tivemos a oportunidade de visitar um pré-adolescente que ficou muito tempo internado. E quem já esteve muito tempo internado sabe disso, que o nosso moral, o nosso ânimo, à medida que o tempo vai passando, ele vai baixando. A gente, às vezes, doido para voltar para casa, e aquela comida do hospital, que não é lá essas coisas, toda hora você está querendo dormir e vem aquele enfermeiro lá para verificar algum dado seu, para te dar alguma medicação. Então, à medida que o tempo vai passando, a gente vai ficando cansado, vai ficando desanimado, o nosso moral vai se abatendo. E como é bom quando alguém vai nos visitar, quando alguém vai ver, a gente se sente amado, a gente se sente acolhido, a gente se sente revigorado. E fui eu com o Lucas lá visitar esse amigo dele. E assim, foi nítido ver nos olhos, tanto dele, quanto nos olhos da mãe dele, a alegria de saber que alguém se importa e alguém está caminhando com ele nessa jornada difícil. E minha esposa teve uma iniciativa que marcou muito a gente nessa visita. Ela procurou ver outros amigos também e pediu para eles fazerem uma cartinha, E aí ela coletou tudo isso e a gente levou uma sacolinha cheia de cartinha. E aí ele começou a ler aquilo ali, e começou a se emocionar, e todas as pessoas dizendo: não desanima não, a gente está lembrando de você, a gente está orando por você, você vai sair daí logo e tal. Gente, está vulnerável, a saúde debilitada, o ânimo, a psique aí, nós temos as psicólogas aqui, fraco, abatido, e aí vem alguém, se faz presente, que leva uma palavra de ânimo, de encorajamento: você é amado, você é querido, vamos orar por você aqui. Isso é misericórdia, é sentir a dor do outro e você ir lá de alguma forma estender a mão. E aí eu pergunto, na nossa rotina maluca do dia, com tantos cursos, tantas coisas, tanto trabalho, leva filho para um lado para o outro,
Qual foi a última vez que você visitou alguém no hospital? Qual foi? A gente precisa ser intencional. É difícil? É. Foi fácil separar um tempo na agenda, juntar? Não, mas a gente foi intencional. Não, a gente precisa ir visitar. E a gente foi, olhou, vamos ver tal hora. Qual é o horário de visita? Tal. Vamos. E fomos. Mas o fato é que colocamos tantas desculpas. Eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu tenho que fazer tal exame, não, eu tenho que estar... E aí a gente nunca vai. Eu nunca estou disponível. Eu nunca estou disposto. E às vezes são coisas tão simples. Às vezes você precisa ir não falar nada, só de você ir lá, apertar a mão da pessoa, olhar para ela. A gente não tem noção do bem que aquilo faz. E quando a pessoa começa a reagir, seu ânimo é restaurado, como o corpo responde e como isso traz alívio para ele, para a alma dele, e traz alegria para a nossa alma, de com um ato tão simples fazer a diferença na vida das pessoas. Aqui em Brasília eu desconheço, pelo menos no meio batista, alguém que tenha feito, mas eu lembro da cidade natal, da minha cidade natal, lá em Macaé, que tanto a igreja que meus avós praticavam como uma outra igreja, tinha um ministério de visita. Todo sábado eles tinham visita na delegacia da cidade, onde era a prisão. Todo dia, toda semana. Os presos estão presos nas delegacias e penitenciárias, cometeram crimes, cometeram. Alguns cometeram atrocidades, sim, atrocidades. Merecem estar lá pelo que fizeram? Merecem, diante das leis. Mas eles são tão merecedores da graça de Deus, ou carecem tanto da graça de Deus como eu e você. E se eu e você, que somos igreja, não formos lá, eles não têm condições de vir até aqui. Aí você fala, mas pastor, o senhor está brincando, aquele preso que fez aquilo, que matou, que estrangulou, que esfaqueou, que decapitou, sim, terrível o que ele fez, mas Jesus na cruz morreu por ele também, e ele precisa conhecer o Deus que restaura, o Deus que liberta, o Deus que quer transformar a vida dele de um criminoso, de um psicopata, para alguém que é restaurado pela luz. Mas nós somos muito rápidos e ágeis em julgar, e nos colocarmos numa posição de superioridade, como o Tiago falou, quem você acha que é para ficar julgando seu irmão? E diminuir, não, mas ele é um criminoso. Aí Jesus olha para você, e você é um pecador, e ele também. E aí? Queridos, precisamos de mais dele e menos de nós nas nossas vidas, para que a gente entenda realmente a profundidade da misericórdia, de atender às necessidades básicas, de cuidar com os vulneráveis. E no decorrer da história da igreja, a gente vai ter exemplos disso acontecendo. Nos primeiros séculos, São Martinho de Tours, um soldado romano que se tornou monge e depois bispo, e ele é famoso na história por ter cortado da sua capa para dividi-la com um mendigo, uma situação muito trágica. Aí você imagina, já está frio, eu tenho só a minha capa para me proteger, aí eu vou, divido o que eu tenho para um outro. Isso é amor, isso é misericórdia. É saber que se eu com a minha capa estou sentindo frio, quem não tem com a capa está sentindo mais frio ainda. E aí do que eu tenho, do pouco que eu tenho, eu consigo repartir e amenizar o sofrimento do outro. As enfermeiras aqui da igreja, Florence Nightingale. Florence Nightingale é considerada a patrona, não sei se essa palavra é patrona mesmo? Matrona, desculpa, patrono é pai, né? Matrona, tá certo. Obrigado, valeu, Doc. Da enfermagem. Ela revolucionou o cuidado com os enfermos durante a Guerra da Crimeia, uma guerra que a Inglaterra e outros países da Europa entraram com a Rússia, lá hoje naquela região da Ucrânia. Então isso lá no final do século XIX, início do XX, essa mulher se destacou e ela entra para a história como uma matrona da enfermagem, mas ninguém fala que ela era uma cristã devota. Ela entendia esse chamado de cuidar dos doentes, cuidar das pessoas, como um chamado pessoal de Deus para a sua vida. E dedicou a sua vida a cuidar das pessoas. E ela é conhecida como uma dama da lanterna. E não é à toa que o símbolo da enfermagem, alguns olham lá, parece aquela lâmpada do gênio, é porque
antigamente as lamparinas, algumas delas tinham aquele formato, então ela andava com a lamparina para poder à noite visitar os enfermos e cuidar deles. Uma irmã em Cristo, que entendeu o chamado de cuidar das pessoas que haviam necessidade. A gente vai ter mais à frente, São Damião de Molokai, um missionário que se dedicou a cuidar de uma colônia de leprosos no Havaí. Viveu entre eles, trazendo conforto, cuidados médicos e dignidade, e acabou morrendo contraindo a doença de lepra. Mas devotou a sua vida em ajudar os vulneráveis, em estar perto daqueles intocáveis, em estar junto daqueles que são marginalizados. E aí quando a gente olha a vida dessas pessoas e olha para Jesus, Jesus foi duramente criticado pelos religiosos exatamente por isso. Você não sabe que eles são pecadores, que eles são impuros? E você vai lá comer com eles, você vai sentar com eles, você vai andar com eles. E Jesus vai e fala, o médico não veio para os sãos, mas veio para os doentes. Eu e você somos as mãos, somos os pés de Jesus aqui na terra. Ele deixou esse chamado para mim e para você, querido. Nós precisamos trazer de novo a sensibilidade ao nosso coração para estender a mão e para alcançar esses que são marginalizados, excluídos, que são vulneráveis. Tiago vai pegar no nosso pé. Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa e vocês disserem até logo e tenham um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Hebreus 13:3, lembrem-se dos que estão na prisão, como se vocês mesmos estivessem presos. Lembrem-se dos que são maltratados, como se sofressem os maus tratos em seu próprio corpo. Atos 6:1, à medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. E a gente vê que na igreja também começou a ver o problema de atenção aos necessitados. Na época bíblica, mulheres, crianças e estrangeiros eram tratados meio de lado, principalmente pela comunidade judaica. A mulher viúva, então, era desamparada. Se não tivesse um filho, ou, como o nome já diz, viúva sem um marido, se não tivesse um filho que a amparasse, que a sustentasse. E aí a gente vê, no seio da igreja nascente, crescente, pessoas vulneráveis, que precisavam de socorro, e nosso meio nós também temos. E é preciso que a gente desenvolva essa sensibilidade ao ouvido, para que ouçamos sem distorção a voz do Espírito. Por fim, a identificação com Cristo na misericórdia. Olha só o que o verso 40 diz. E o rei dirá, eu lhes digo a verdade, quando fizerem isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Uau! Jesus chega e fala, você está achando que você fez para a pessoa, e às vezes você está fazendo é para mim, é por mim, é como se fosse para mim que você faz. Quando servimos aos necessitados, nós estamos servindo a Cristo. Ele se identifica com os mais vulneráveis, com os marginalizados, com os desprezados, e o nosso serviço a eles é na verdade um serviço para o próprio Cristo. João, reforçando essa ideia, vai dizer na sua primeira carta, versos 17 e 18 do capítulo 3, se alguém tem recursos suficientes para viver bem, e vê o irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros, demonstremos a verdade por meio de nossas ações. O autor de Hebreus, e não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Quando fazemos, nós fazemos ao próprio Senhor. Quando fazemos, nós demonstramos o amor de Deus através das nossas vidas. E por fim, nós não podemos esquecer que há uma recompensa eterna para aqueles que se entregam e se doam. Você não faz por causa disso, mas Deus, na sua graça, Ele ainda te recompensa. Você fez de coração, você obedeceu. Eu sou galardoador. Galardoador. Agora foi. Então Ele ainda nos recompensa.
Olha só o que o próprio Jesus vai dizer no verso 34: então o rei dirá aos que estiveram à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. E é justamente onde começa a nossa reflexão. Pois eu tive sede, eu tive fome, eu estava nu. E as pessoas: mas quando foi isso? Quando vocês fizeram a cada um dos pequeninos. Quando a gente vive uma vida que ama a Deus e que ama ao próximo, nós somos recompensados. Hebreus 6,10 diz: pois Deus não é injusto, não se esquecerá de como trabalharam arduamente para Ele e lhe demonstraram seu amor ao cuidar do povo santo, como ainda fazem. Queridos, que sejamos mexidos, que sejamos sacudidos, para que a nossa vida ecoe e manifeste atos de misericórdia. Sensibilidade àqueles que precisam de ajuda. E como eu falei, essa ajuda permeia os mais diversos caminhos e atitudes. Sim, de recurso financeiro, de alimento, de roupa, mas às vezes de tempo, de atenção, de ouvido, de um braço, de caminhar junto. Isso é demonstrar misericórdia.